Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sara e hoje eu vou estar fazendo um sketchbook para poder começar o nosso ano de 2022 maravilhosamente. Esses são os materiais que eu vou usar e caso eu use algum material que não tá nessa lista, eu vou citar e vocês anotem mais um material na listinha de vocês. A primeira coisa que eu começo a fazer quando eu vou fazer meu sketchbook é fazer a dobradura das páginas. Eu sempre compro um pacotinho de folhas da Kredex com 180 gramas, porque essas folhas são as melhores, assim, pra mim, na minha opinião. Elas aguentam muito bem o lápis de cor, então eu começo as pegando e eu vou fazendo a dobradura dos maços. Nesse maço, eu vou fazer um pouco mais fino do que eu costumo fazer. Eu vou usar 3 folhas para cada maço, porque nos outros eu geralmente faço com 5, só que eles ficam muito grossos e não sei. Dessa vez eu vou fazer um teste mesmo. Aqui já eram alguns maços que eu já tinha dobrado, porque eu tava querendo adiantar um pouco, e eu agora vou fazer a dobradura desses outros aí. Para poder fazer a dobradura deles, eu dobro cada um individualmente para que as folhas elas fiquem bem centralizadas. E uma dica para vocês, para poder fazer as folhas ficarem com essa marquinha direitinho, vocês usem a unha de vocês para poder dobrar bem, ou pega uma tesoura e faz a pressão com ela pela parte onde a gente sempre pega para poder cortar, sabe? Porque assim vai ficar bem mole essa parte da linha da dobradura, pra gente poder furar, e a folha também ela vai ficar muito mais maleável do que ela ficaria se a gente só fizesse uma passada de unha. Então, quando ela estiver normal e você dobrar ela, faz a dobra, né? Marca ela e depois você abre ela e vira do avesso para poder dobrar do outro lado, que aí ela fica bem molinha. E foi assim que ficaram os meus maços. E agora eu vou passar para a parte dos furinhos. Não se preocupe se os maços eles não ficarem exatamente centralizados na parte aonde a gente não vai fazer os furos, porque é um sketchbook feito à mão e a gente não tem nada para poder nivelar as folhas. Para poder fazer os furos, eu peguei um compasso novo que eu ganhei, porque ele vai ser usado para poder furar, né? Uma folha para poder fazer a régua no papel, a régua, o meu caderno usado, uma lapiseira, um massinho com folhas usadas, uma caneta e uma cola, para a gente poder fazer o restante das coisas. Essa folha usada ela vai ser a nossa folha guia, porque já que ela tem o mesmo tamanho do nosso maço, vai ficar muito mais fácil se a gente usar ela do que a régua. Então, eu vou pegar a régua e eu vou começar a fazer a medida. Eu gostei de centralizar bastante dessa vez, porque das outras vezes eu não centralizei muito bem. E eu fui fazendo assim, a cada 1 centímetro eu fui pulando. Eu meio que parei na metade de 1 centímetro ali embaixo e depois nos outros eu fui pulando só de 1 centímetro para poder deixar igualzinho. Vocês não precisam fazer tantos furinhos como eu, é porque isso é uma coisa que eu gosto. Vocês podem fazer tipo assim, medir a distância entre eles e fazer, por exemplo, 3. E foi assim que ficaram, olha só, as marcações. Eu fiz de mais ou menos 2 ou 1 centímetro para poder separar os espaçamentos. Então, para poder fazer a perfuração, eu coloquei um papelzinho e um clips para que a folha ela ficasse bastante retinha. Então eu fui seguindo a orientação da minha folha e fui furando com o compasso. Eu falo que é bom a gente pegar o compasso porque ele aguenta muita pressão da mão, ele aguenta muito peso. E essa ponta dele, ela é maravilhosa porque ela é muito rígida. Então quando você for furar a sua folha, você vai conseguir furar direitinho e você ainda vai ter um lugar para apoiar no compasso. Aí então eu fui fazendo os furos nas folhas e sempre lembrando de alinhar essa parte da linha da dobradura, porque fica mais bonitinho e você tem um maior controle da direção dos pontos. Por que eu falo maior controle da direção dos pontos? Porque tem alguns pontinhos que eles não vão ficar exatamente na mesma direção. E isso é normal, porque a gente está fazendo um sketchbook feito à mão e eu não ia ter paciência de furar cada um individualmente. E a gente não tem muita precisão para poder fazer essa parte dos furinhos ficarem totalmente alinhados. Mas essa é a graça de fazer um sketchbook, porque, né? Porque eu acho legal, eu acho divertido. E, gente, eu esqueci de falar. Esse caderno que eu peguei foi para poder apoiar as folhas, para que a gente não fure a mesa. Então, ponham as capas de caderno embaixo das suas folhas para que nenhum acidente aconteça. E depois de dobradas, as folhas ficaram assim. E agora eu vou fazer uma das partes que eu mais gosto, que é a costura.
Então eu peguei uma das minhas caixas, uma linha colorida porque eu tava a fim de fazer ela coloridinha e uma branca caso eu não gostasse muito. Essas linhas, gente, vocês podem escolher de qualquer cor, de qualquer coisa, porque vai ficar legal. Por exemplo, a linha do meu último sketchbook, ela foi preta, mas eu queria dar uma diferenciada, né? Já que o meu sketchbook esse ano ele vai ser um pouco mais floral, eu decidi colocar alguma corzinha, sabe? Tô visando mais as cores do que só o preto e o branco. Coloquei a linha na agulha, fiz um nozinho na ponta e agora eu vou mostrar pra vocês como é que se faz a costura do primeiro maço. E nesse primeiro maço eu vou estar ensinando vocês a fazer uma costura que vai meio que formar uma linha no maço. Então, antes de você começar, você tem que pôr a agulha pelo lado de fora do maço, na parte onde você não vai fazer o desenho, porque assim o nozinho ele não vai ficar pra dentro. Então eu meio que passei a agulha por dentro da linha e fui seguindo com a minha costura. Você vai passando então de ponto em ponto, como se fosse fazendo um zigue-zague entre eles, e você vai entender melhor se você observar direitinho aí o que eu tô fazendo. Às vezes, gente, é comum dar um nozinho na linha da agulha, por isso vocês têm que fazer com calma, e quando esses nós acontecerem, vocês têm que tirar eles com calma também, porque senão pode enrolar e não sai mais. E chegando no fim do maço, as folhas ficaram assim e ficaram assim por fora também, meio que como se fosse um pontilhado. Então você vai fazer o caminho todo de volta por essas partes que não tiveram a costura. Fazendo isso, já fizemos a costura do primeiro maço e agora nós vamos fazer a costura do segundo, que é um pouquinho mais complexa, então eu peço para que você preste bastante atenção nessa parte. Primeiro, nós colocamos a agulha pelo primeiro buraquinho e nesse a gente não precisa se preocupar tanto porque o restante da nossa preocupação vai ser direcionado ao restante da folha. Ok, então passamos a agulha pelo primeiro buraquinho e pelo segundo. Nós passamos ela com cuidado para que não rasgue nenhum furinho. E agora, para poder fazer essa costura, você vai ter que passar a linha entre essas outras duas do primeiro maço. Passa primeiro a agulha por baixo de uma das linhas e você tem que dar a volta aonde a linha entra dentro do maço. Passa pela primeira linha, depois passa pela segunda. Aí vai ficar como se fosse uma pequena alcinha e você entra com a agulha de novo no buraquinho. Isso vai ser o que vai segurar os outros maços nos maços de baixo e assim por diante. Então, se você tiver alguma dúvida, presta bastante atenção nesse pequeno tutorial que eu dei aí e você vai entender direitinho o que é para fazer. Enfia a agulha no buraquinho, passa pela primeira agulha, passa a agulha em volta da onde a linha do maço de baixo entrou, passa depois pela segunda linha e passa para dentro do buraquinho. E eu gosto muito dessa parte da costura porque é uma parte que eu me divirto, eu acho bem terapêutico porque você tem que tomar cuidado para não furar sua mão, furar as folhas ou rasgar elas mais ainda. Mas é uma parte que eu gosto. E eu gosto mais dela do que da parte de encapar, sabia? Porque parece que dá menos estresse. Porque, gente, a parte de encapar, você tem que ter muito cuidado com o que você tá fazendo, porque senão pode gerar bolhas de ar e tal. Mas mais à frente eu vou explicar melhor pra vocês. Por enquanto, aproveitem essa parte da costura, porque é uma das partes mais importantes do sketchbook.
E também para você que está fazendo um sketchbook pela primeira vez, não se preocupe se ele ficar ruim, porque, gente, vocês nunca viram o meu primeiro sketchbook costurado, ficou uma bosta. E isso é como se fosse desenhar. Com o tempo você vai aprendendo se você fizer da forma certinha. Só que como esse a gente não precisa da coordenação motora para fazer as linhas e tal, eu acho um pouco mais simples. Então é só você ficar calmo, porque com o tempo você vai aprender a fazer as coisas direitinho. Bem, já feito a costura, eu peguei alguns livros para poder colocar em cima, mas uma coisa que eu deixei de fazer nesse primeiro momento foi não colocar o papel para poder prevenir o meu maço de estar em contato com o meu livro de cima, porque esse livro de baixo eu nunca gostei dele, então para mim tanto faz se ele ficar sujo ou não. Então, gente, antes de vocês colocarem a cola no maço, põe um papel para poder separar ela dos livros, porque já que não temos nenhuma prensa manual, a gente precisa dos livros para poder fazer a prensa na parte dessas partes aí onde tá a costura para que fique certinho. Aí então você passa a cola com o pincel, se não tiver um pincel vai com o dedo mesmo. Aí então eu peguei um papel craft, se você não tiver um papel craft, vai um papel usado mesmo. E então eu colei para que os maços eles ficassem bastante juntinhos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro de livros geralmente tem um tecido para poder manter o maço junto. E foi assim que ficou, eu deixei por mais ou menos umas 5 horas e ele ficou assim, bem sequinho. E agora a gente vai estar fazendo a parte da capa. E, gente, eu recomendo vocês a sempre deixarem um pequeno espacinho da folha e da capa como eu tô fazendo aí. Porque essa parte desse espacinho vai ser o que vai proteger o nosso sketchbook, tipo assim, de dar orelha na pontinha. E para prestar atenção nos seus livros, eles têm sempre um pouquinho de uma parte pra fora da capa, e a capa é sempre um pouquinho maior que o maço. Então, recomendo a vocês, tipo assim, fazer meio centímetro grande a capa, você faz o desenho do maço e depois você mede meio centímetro, como eu tô fazendo aí. Você pega a régua e faz a medida dessa parte aonde tá a parte azul da capa e da parte branca da, acho que é folha de rosto? É, folha de rosto. Você faz a medida aí e depois você faz para os outros lados, porque isso vai ser muito útil depois. E muita atenção na hora de fazer a capa, porque ela tem que ficar do tamanho certinho para poder caber o sketchbook. E certo, vocês sabem que eu não estou falando o tamanho exato do maço, eu tô falando tipo assim, retinha. E usem sempre a régua, por favor. E agora, para poder fazer a outra parte, que é a parte da capinha que fica no maço, eu simplesmente botei o meu maço em pé e fiz a medida dele ali no caderno. Porque o maço vai ser uma das últimas coisas que você vai encapar, porque dependendo da grossura que ele ficar, ele vai ter que ficar certinho pro tamanho. Então, porque depende da grossura que ele tem que ficar. E agora, para poder deixar a capa do sketchbook mais maleável, vocês têm que deixar pelo menos meio centímetro cortado. Vocês viram o que eu fiz ali? Tem o tamanho exato que eu tinha feito da capa que eu quero, mas eu cortei meio centímetro. Isso vai ser importante porque ela não vai ficar exatamente do tamanho da capa, como eu falei, que ela não precisa ficar exatamente do mesmo tamanho. E assim, quando você for abrir, ela não vai ficar travada. Presta atenção nos livros, se você tiver algum, que a capa deles é um cadinho menor e tem esse pequeno espacinho aqui, ó, solto, entre aspas, para a capa poder abrir. Aí é como eu tô mostrando aí, você tem que deixar também meio centímetro de fora e fazer a mesma coisa na outra capa. Por isso que você tem que ter muita atenção e por isso que eu falei que a capa é uma dor de cabeça para fazer. Porque você tem que ter muita atenção para a capa ela não ficar desnivelada. Então eu só peguei uma outra fita ali que eu já tinha de papelão cortado, de papelão de caderno usado, porque é o caderno usado que a gente vai usar para poder fazer a capa do nosso sketchbook. E eu cortei a outra só porque ela tava mais reta mesmo e, nossa, eu perdi tempo. Eu podia ter logo cortado ela primeiro. Então eu fui fazer a parte que encapa o sketchbook. Para poder fazer a parte de dentro, eu resolvi pegar uns papéis craft que eu já tinha
para poder deixar ela mais unida à outra parte. Vocês já vão saber o que eu tô querendo fazer mais à frente. Peguei aí para poder também fazer a capa da folha de rosto, para grudar a capa ao maço, e eu fui fazendo a medida. Como eu tinha assistido um vídeo de bookbinding recentemente, porque é isso que eu estou fazendo, o cara que estava explicando, ele falou que é geralmente bom a gente deixar só um pequeno espacinho nessa parte da folha, onde a gente cola ela na folha, e a outra parte da folha de rosto, sabe? Deixar um pouquinho maiorzinha que o tamanho real do nosso maço de folhas. Então eu vou fazer um teste nesse vídeo e eu cortei os nossos papéis craft para poder fazer a colagem no sketchbook. Eu gostei muito do jeito que ficou. E como vocês estão vendo aí, eu deixei só um espacinho bem pequenininho para poder ficar um pouco maior que a folha. Ajustei o tamanho e tal, cortei, e depois disso eu colei. Eu tô colocando um pedaço de papel craft no meio da onde tem essa dobrinha, porque eu quero que ele fique bastante justo, porque eu já tive problemas da folha de rosto soltar. Então eu coloquei uma folha usada por baixo, pincelei. Eu uso pincel para pincelar porque fica mais fácil de espalhar do que usar uma cartolinazinha, mas você pode usar papel e tal que você estiver usando, e depois eu passei um papel por cima para ele ficar bem retinho. Aí eu dobrei, como vocês estão vendo, ficou um espacinho para fora. E isso foi muito útil depois quando eu fui colar tudinho certinho. E eu fiz também a mesma coisa do outro lado. Ajustei o tamanho e depois eu parti para o outro lado. Ele ficou assim, e depois de feita a folha de rosto, eu fui fazer a parte que mais me dá dor de cabeça, que é fazer a capa. Como eu tinha falado para vocês terem bastante atenção, levem em conta que vocês cortaram a capa um cadinho menor do que o tamanho do maço, porque essa parte aí eu já me ferrei da última vez, eu tive que cortar um pedacinho maior para poder fazer ela. E para poder meio que deixar na mesma ordem de direção, eu usei uma fita crepe para poder prender as capas, que é a capa provisória, né? Eu prendi a primeira capa e prendi a segunda, fui prendendo tudo certinho, como se fosse mesmo umas alcinhas. E eu fui fazendo como vocês estão vendo aí na tela. Primeiro eu coloquei fitas para poder prender as capas principais e depois de coladas, depois de direcionadas, eu coloquei fitas para poder prender essa parte da capinha que vai proteger o maço. E foi uma dor de cabecinha porque eu tive que alinhar elas várias vezes, então é por isso que eu peço para vocês terem muita atenção na hora de que vocês forem fazer a capa, porque pode dar tudo certo ou pode dar muito errado, só por um pequeno deslize de atenção. Então eu peguei o papel craft para poder deixar essas partes do maço alinhadas, porque eu também já tive problemas com o papel contact dos meus outros livros, deles acabarem rasgando nessa parte. Então eu quis fazer um experimento com o craft, porque ele é bem forte, né? E eu alinhei o meu caderno aí, para poder ver como é que ficava direitinho. A capa ficou boa do meu gosto, então eu fui fazer os próximos passos, que foi colar o craft aí. Eu passei a cola e aonde o craft ele tava, onde tinha essa parte sem papelão, eu passei a unha para que ele ficasse do tamanho exato, tá vendo? Façam isso nas capas de vocês, porque vai dar muito certo. E se você não tiver craft, vai com outra folha mais forte. Se for com folha de caderno, põe 2 folhas por cima para elas ficarem bem fortinhas também. E façam essa, tipo assim, passem a unha nesses cantos onde não tem papelão para que ele fique do tamanho exato. E passe quando ele estiver com cola, porque ele vai ficar bastante maleável. Então, fazendo a primeira parte, eu fiz a segunda. Fui ajustando a cola e tal, e eu fui fazer a segunda parte de colar o craft. E mais à frente aconteceu um problema que, na hora que eu fui encapar o meu... aconteceu um problema aqui na edição, porque eu perdi os 40 minutos de mim encapando o meu sketchbook. Então, para poder ajudar vocês, eu fiz um mapa mental
porque, ai gente, eu fiquei muito triste porque eu perdi uma das partes mais importantes do vídeo. E só pra terminar, eu tirei as fitinhas daí porque agora eu ia fazer a parte da capa, né? Então não ia precisar. E agora fica com vocês a parte em que eu explico o mapa mental de como encapar o seu sketchbook. E também para que a capa ela ficasse mais segura de não rasgar, eu coloquei uma fita crepezinha nessas partes de fora para que as capas ficassem bastante juntas e também passei a unha para que ela ficasse bem no formatinho da parte que não tem papelão das capas. E agora eu vou explicar para vocês como fazer a capa do seu sketchbook sem o vídeo, porque eu perdi 40 minutos de gravação, eu não sei o que aconteceu com o vídeo, ele só sumiu, não consegui encontrar e agora vamos aqui para nossa explicação. A primeira coisa que você vai fazer antes de colar a capa no sketchbook vai ser fazer a medida. Então, enquanto você ainda não colou o seu sketchbook na capa, você vai pegar a capa sozinha, vai colocar em cima do sketchbook e vai fazer a medida de 2 quadradinhos para fora, porque tem que sobrar o papel para você encapar. Quando você encapar, você vai na parte das pontas, né? Faz o desenho da capa certinho, vai na parte das pontas e corta alguns trapéziozinhos, como eu tô mostrando aí no mapa mental de como fazer a capa do sketchbook. Você corta os trapézios na ponta e nessa parte também aí do maço, porque vai ser uma parte que nós vamos dobrar para dentro. E você tem que cortar o trapézio para fora, porque essa parte aqui das pontinhas que vão ficar para fora, você vai dobrar ele para dentro do maço. E como vai ser para dentro, as partes das laterais das abas, né, da capa, elas não vão ficar para dentro. Então, não vai ter como cobrir umas pequenas partes que provavelmente vão ficar sobrando. Então, corta o trapézio para fora e depois põe para dentro. E para isso, para você poder fazer a dobradura, você tem que dobrar as pontas antes de tirar o papel contact, porque isso vai te ajudar muito a te guiar na hora de encapar o sketchbook. E é como eu tô fazendo aqui no vídeo, nesse corte do meu último vídeo de como fazer um sketchbook. E você pode usar sua unha, pode usar uma régua para poder ajudar nessa parte do guia, porque essas marcas onde o papel ficou dobrado vão ser as partes que vão ficar a sua capa encaixadinha. Vai ser também uma ótima forma de te guiar na hora de fazer a colagem. Então você pega um papelzinho também e vai passando por cima da capa do sketchbook para que não fique nenhuma bolha de ar. Você tem que ir bastante devagar e seguindo as linhas da sua capa para poder ficar certinho. Então, depois de feito a capa, você vai colar a parte do sketchbook. Como a gente já fez a colagem das folhas de rosto, você só tem que colocar elas mesmo bem encaixadinhas na capa. Então, você vai com bastante calma, segura bastante as folhas de rosto, cola certinho, porque aí você vai dobrar o sketchbook, quer dizer, você vai dobrar o papel contact para dentro e esse papel contact, ele vai ficar por cima das folhas de rosto. Então vai ficar mais organizadinho e vai ficar mais bonito, como eu tô fazendo aí. Mais uma vez, lembrando que você tem que ter bastante cuidado nessa hora, porque pode dar tudo errado ou pode dar muito certo. Eu falo isso o tempo todo porque é verdade, já deu muitos problemas comigo. Também vou mostrar o mini mapa mental que eu fiz aqui, porque pode ajudar vocês a se guiarem mais. Aí então, nessa parte onde a gente vai fazer a dobradura da capa, você tem que dobrar um maço pra dentro, quer dizer, você tem que dobrar o trapézio da capa, como eu tô fazendo aqui, como eu tô mostrando. Vai bem devagarinho e dobra pra dentro, com bastante delicadeza pra não rasgar. E feito isso, eu decidi fazer um papelzinho onde eu ia escrever
sketchbook e onde eu também coloquei uma partezinha para colocar a data que eu comecei e a data que eu terminei ele, porque é algo que eu tô gostando de fazer, me mostra mais ou menos quanto tempo eu fiquei com aquele sketchbook. E ele ficou assim, gente, me perdoe por eu ter perdido essa parte dos 40 minutos da capa, eu realmente não faço a menor ideia do que aconteceu, mas o resultado final é esse. E se você fizer com bastante paciência, ele vai ficar assim, bem bonitinho. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e tenha feito o seu sketchbook direitinho e gostado de assistir eu fazendo o meu sketchbook de 2022. E muito obrigada se você assistiu até aqui. Aproveita e dá uma passadinha nos meus outros vídeos para ver minhas fangrilagens e personagens bem esquisitos também, que eu tenho certeza que você vai gostar. E até o próximo vídeo. Até mais!